Bem, são 21 horas com 7 minutos, 21 e 7. Estamos com o debate nas eleições 2020 aqui na sua emissora, nas plataformas que a Tupã disponibiliza para você, no portal tupã.fm.br, tupã.om.br, no aplicativo da Tupã, na nossa live, nos 97.1 do FM, com o patrocínio de Supermercado Dinos. Você quer participar do programa da Fidelidade Dinos? Dinos está com uma novidade para você. Comprando no Dinos, você acumula pontos que podem ser trocados por brindes e mercadorias. Não perca essa oportunidade, faça o seu cadastro nas lojas Dinos e comece a ganhar já. Cooperativa Agrícola Tupã-Siretã Limitada Agropan, 50 anos de união e força no campo. Riedel Máquinas Agrícolas, compra positiva Riedel Máquinas a cada R$600 em peças e serviços. A Riedel Máquinas doará 1 quilo de alimento para a PAI de Tupã-Siretã. Faça a compra de peças e serviços para a sua máquina estar e participe. Riedel Máquinas e você junto por um bem positivo. Riedel Máquinas, na Presidente Getúlio Vargas, 364, fone 55-3272-2254. Temos o apoio de Manchester Som, Luz e Imagem, presente nos grandes eventos da cidade e região. Nós passamos então ao terceiro bloco. Nesse bloco, os candidatos também terão 1 minuto e meio para a pergunta e 3 minutos para a resposta. A ordem de quem pergunta e de quem será perguntado é determinada por sorteio específico. A réplica e a tréplica têm o tempo de 1 minuto e meio. Eu vou primeiro então sortear aqui. Nós temos os 3 nomes dos candidatos. Vou pegar aqui agora para ver quem é o candidato que vai fazer a pergunta. A pergunta vai ser feita pelo candidato Gustavo Lírio, o Pato. Ele é o primeiro a fazer a pergunta. Agora eu vou sortear a quem que o Gustavo vai perguntar. Vamos lá, nós temos 3 nomes aqui. Vamos pegar um dos nomes. Será o candidato questionado. É o candidato Cristiano. O candidato Gustavo Lírio direciona a sua pergunta, então, ao candidato Cristiano. O candidato Gustavo Lírio dispõe de 1 minuto e meio para fazer a sua pergunta. Candidato, por favor, fique à vontade. Candidato Cristiano Aquino. Uma área muito importante hoje é o esporte. Sei que o senhor também aprecia o esporte aí, a cultura, o lazer. Nós precisamos levantar a autoestima do nosso povo, do tupã-siretanense que está em baixa. E sem investimento nessa área. Qual a sua proposta e o que o senhor irá fazer efetivamente para investir nesta área que para mim é muito importante? E para a comunidade de Tupã-Siretã também é uma área muito importante. Feita a pergunta, o senhor ainda dispõe de um tempo, mas concluiu. Nós temos então agora os 3 minutos para a resposta, que ficam à disposição do candidato questionado, Cristiano Aquino. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado pela pergunta, candidato Gustavo Lírio. Realmente, o tema do esporte, ele dialoga diretamente com o tema da saúde. Hoje nós sabemos que muitas das questões que nós enfrentamos na saúde são derivadas até porque as pessoas não têm uma prática esportiva, não têm uma atividade de lazer. Então é um tema relevante que às vezes até as pessoas tratam como um tema secundário, como se não merecesse investimento. E nós temos clareza que essa é uma questão, mesmo, digamos assim, nas contingências orçamentárias, nas dificuldades financeiras, com tantas outras questões que são prioritárias no município, nós precisamos investir nessa questão. Eu sempre digo que a população, ela não vive simplesmente da questão de ter alimentação, de ter o atendimento na saúde, de ter uma estrada boa para escoar a sua produção, mas ela precisa também de ter o espaço de lazer adequado. Então, quer dizer, nós precisamos revitalizar todo o processo dos nossos bairros, né, na questão principalmente de áreas de lazer, áreas comunitárias de lazer, áreas que possam propiciar para aquelas pessoas das diferentes idades, espaços de convivência, obviamente que isso vencido o período da pandemia, mas que essas pessoas possam ter lá um espaço de lazer, um espaço de recreação e também de esporte. Retomar essa prática esportiva nos bairros para que, digamos assim, a nossa juventude seja atraída para o bom caminho. Hoje, nós temos um problema seríssimo na nossa comunidade, não é um problema só de Tupã-Siretã, relacionado à drogadição, relacionado a problemas de depressão. Então, nós precisamos enfrentar isso com um investimento qualificado nesse segmento. E boa parte desse recurso podem ser feitos por captação externa. Hoje nós temos várias fontes de recursos, quer sejam das esferas federais ou até mesmo estaduais, mas também de parcerias público-privadas que podem ser feitas no sentido da gente potencializar esses espaços. E nós precisamos pensar, obviamente, aqui em Tupã-Siretã, na questão de um ginásio para a nossa comunidade. Hoje o ginásio que nós temos é precário, né? Eu que participo também
tanto quanto você, de atividades, acompanhando os times aqui de Tupanciretã que representam a nossa cidade. É um problema que nós enfrentamos. Então, são desafios que estão postos e que precisam ser olhados não com um olhar secundário, mas precisa olhar justamente porque este tema do lazer, da recreação, do esporte, ele dialoga diretamente com a saúde, dialoga com a questão da educação também, quando você tem espaços adequados às nossas escolas. Precisamos investir em quadras esportivas, quer sejam elas aqui na cidade, mas também no meio rural, onde nós temos escolas que precisam de quadras esportivas para aquelas crianças que às vezes até estão hoje naquele processo de enturmação, tendo que ficar o turno inteiro na escola e às vezes não tem condições de aprendizado. Então precisamos realmente investir nesse segmento e nós vamos captar recursos externos e também destinar do orçamento próprio do município uma verba que possa trabalhar nessa perspectiva desse investimento tão necessário na área do esporte e do lazer. Por 3 minutos houve o tempo de resposta por parte do candidato. Eu pergunto ao Gustavo Lírio se ele quer a réplica. O senhor tem, então, 1 minuto e meio para fazer a sua réplica, que começa a partir de agora. Por favor, fique à vontade. De várias áreas de investimento, nós já conseguimos várias emendas aí em área de saúde. E agora, para a comunidade saber, já encaminhamos também ofício com os nossos vereadores, nosso deputado federal, Lucas Redecker, pedindo uma emenda de R$600 mil para esta área tão importante, porque hoje, bem falaste, a drogadição, depressão, vivemos num período de pandemia e nós temos aí que revitalizar as nossas praças, os nossos bairros, né, criar oportunidade a essa juventude aí, área de skate, né, uma pista de skate que vem tão sonhada por eles, um ginásio novo de futsal, a qual nós gostamos do futsal e o nosso ginásio não tem mais condições, uma pista de atletismo, voleibol, o basquetebol, o som automotivo, para quem quer escutar o seu sonzinho aí. Temos o problema aí do centro, a reclamação da juventude, está ali escutando o som. Temos que também ter um espaço para a juventude. Quem não foi jovem, nós vamos destinar também um espaço para a juventude, né, naquela área lá da FEPAGRO, para eles lá escutar o seu som, escutar a sua música. Vamos fazer um trabalho muito forte, captação de recurso de emendas e de projeto federal para nós investirmos aí nesta área do esporte, que para mim esporte é lazer, esporte é saúde, e nós vamos sim investir num todo, um esporte com todo, desde lá também na bocha, na capoeira, né, esses espaços para esses jovens, para a terceira idade, para ter o seu lazer. Com certeza terá investimento nosso juntamente com a nossa coligação. Obrigado, candidato, que usou a réplica por o tempo de 1 minuto e meio. O candidato gostaria da tréplica. Tem Sim. 1 minuto e meio, por favor. É verdade tudo isso que está sendo colocado aqui, porque eu e o companheiro Nenê conseguimos uma emenda, né, que foi feita inclusive um ginásio, o primeiro ginásio de esportes do interior do município de Tupanciretã, que foi feito lá no assentamento Nossa Senhora de Fátima, mostrando justamente que nós precisamos ter um olhar tanto para a cidade quanto para o interior. E nós temos escolas no interior, por exemplo, o assentamento Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Escola Maria Leidá também, as crianças lá precisam de um espaço adequado, e às vezes é um investimento mínimo que o poder público pode fazer, justamente para qualificar aquele espaço educacional, para que aquelas crianças possam ter uma área de lazer. Quantos talentos nós talvez estamos desperdiçando aqui em Tupanciretã pela falta de oportunidades. Eu sempre digo que a diferença entre um jovem que pode ser bem sucedido na vida e aquele que infelizmente, às vezes até pelas circunstâncias da vida, cai no mundo da drogadição, é uma oportunidade. E é esta oportunidade que nós, gestores públicos comprometidos, precisamos ter com a população. Olhar atento para as pessoas, cuidar das pessoas, ver o seu sentimento, ver a necessidade. Então nós queremos atuar de forma muito participativa nesse processo de organização dos bairros, de reformulação dos nossos espaços de cultura e de lazer e, obviamente, trabalhar nesses grandes projetos, entre os quais está também a questão de um novo ginásio para a nossa comunidade, tão importante e necessário para que Tupanciretã não fique para trás dos outros municípios, como ocorre hoje, infelizmente, pela precariedade do nosso ginásio municipal. Nós tivemos assim a primeira pergunta feita por Gustavo Lírio, direcionada a Cristiano Aquino. Houve a réplica e a tréplica. Agora, por sorteio, vamos ver quem é que vai ser o segundo a questionar. Vou pegar aqui. Vamos ver então o nome de quem vai estar fazendo a segunda pergunta. O candidato Cristiano é o segundo a perguntar. E agora, né, nós vamos então pegar aqui o nome para vermos quem será o questionado, né, a quem ele vai direcionar. Ele vai direcionar a Gustavo Lírio, o Pato. Então, o candidato Cristiano. Ah, perfeito. Perfeito, muito obrigado. Então,
Não há dúvida que a questão do Cristiano tem que ser direcionada ao Gustavo Herter Terra, né? Perfeito, muito bem. Então, vamos fazer aqui, né? Porque senão vai ficar o Gustavo perguntando para o Gustavo na terceira questão, tá certo? Então, Cristiano Aquino vai fazer a sua questão ao candidato Gustavo Terra, e agora eu deixo o tempo de 1 minuto e meio para que o candidato, então, Cristiano Aquino, faça a sua questão. Candidato, por favor, fique à vontade. Candidato Gustavo Terra, eu ouço com atenção as suas manifestações, sempre se apresentando como alguém que está iniciando na vida política e na vida política partidária, como candidato, obviamente que isso é verdade. O seu primado pela ética, enfim, pela democracia e tantos outros adjetivos que o senhor apresenta, com absoluta certeza nas suas andanças por aí também, o senhor tem se deparado, obviamente, com um movimento diferente da administração pública. Ao menos é isso que eu escuto das pessoas que nunca viram tanta máquina nas ruas da nossa cidade, nunca viram tanta máquina no interior. Hoje mesmo começaram a tapar os buracos do asfalto da pedreira. E muitas dessas vilas, eu queria até lhe questionar isso, muitas dessas vilas, digamos assim, a patrola passa um dia antes do senhor caminhar naquele bairro. Então são questões assim que estão acontecendo nesse período eleitoral, que, digamos assim, a população nos diz até o seguinte: como seria bom se nós tivéssemos eleição de 30 em 30 dias, né? Porque seria tão bom que as coisas estariam acontecendo. Então eu lhe pergunto, candidato, o senhor que me coloca sempre que prima pela democracia, o senhor não acha que isso, digamos, é uma indução incorreta? O senhor combina isso com o prefeito, de passar a máquina antes, ou é pura coincidência realmente que a máquina da prefeitura passa num dia e no outro dia o senhor vai caminhar com a sua militância lá? Eu gostaria que o senhor esclarecesse, porque nós todos queremos um voto livre, não um voto condicionado às vésperas da eleição. Teve o tempo de 1 minuto e meio, então, para a questão. O candidato questionado disporá, a partir de agora, de 3 minutos para fazer a sua resposta. Se eu só acionar aqui o cronômetro. Agora sim. Vamos então, candidato, por favor, fique à vontade. Muito bem, candidato Cristiano. Excelente pergunta e isso demonstra, né, para toda a comunidade o quanto o senhor reconhece as inúmeras obras que estão sendo feitas pelo atual governo. E dizer que para a oposição fica mais notória, chama mais atenção as obras durante o período eleitoral, né? Isso é natural. Mas, na realidade, essas obras sempre aconteceram no governo Guga, e principalmente a partir do 3º ano de mandato, do primeiro mandato, porque foi o período em que o atual prefeito conseguiu zerar o caixa, que até então herdou de mais de 14 milhões em negativo, né? Então, no primeiro período do governo, ele passou dedicado a pagar contas, a cumprir a inadimplência que recebeu, e a partir então, do meio do caminho, ele conseguiu acessar verbas além das verbas tributárias, quer dizer, verbas externas, né? E isso permitiu ampliar e intensificar o número de obras do município. Muitas obras, o senhor sabe, o senhor é um excelente advogado político, o senhor sabe a tramitação, as emendas parlamentares, elas não são concedidas num momento e num segundo momento elas chegam, elas são concedidas num ano, são liberadas no outro ano, até tramitarem projetos e demais burocracia, acaba às vezes levando mais de 2 anos para acontecer a obra. Então, o senhor sabe disso, né? Dizer que o prefeito Guga tem sim feito inúmeras obras. Ele realizou 240 mil metros quadrados de pavimentação, e isso não foi agora no último mês, nem no último ano. O senhor lembra que há 8 anos, quando ele recebeu a cidade, levava-se meia hora para chegar do hospital até o frigorífico, porque o asfalto de todo o centro da cidade era intransitável. Levava-se mais de 2 horas para chegar da divisa do Jari até Tupanciretã, porque as estradas eram intransitáveis. E assim por diante. Eu poderia aqui citar as obras que foram feitas nesses 8 anos, mas me faltaria tempo, né?
mas para dizer que nessa sua observação realmente estão sendo feitas muitas obras no último período, porque não deu tempo de fazer tudo. Tivemos aí a resposta por parte do candidato Gustavo Terra, agora tem o direito à réplica de 1 minuto e meio, o candidato Cristiano Aquino. O senhor gostaria de utilizá-la? Sim. Pois não, fica à vontade. Então tu me dizes, Gustavo, que realmente é pura coincidência a máquina passar um dia e no outro dia tu fazer a caminhada. Que bom, que sorte sua, né, na campanha eleitoral ter, digamos, uma sorte tão grande. Eu queria dizer o seguinte, a usina asfáltica, por exemplo, que hoje começou a funcionar no bairro da Pedreira, 4 dias antes da eleição, essa usina está parada há anos a fio. Então quer dizer o seguinte, nós não podemos brincar com a inteligência das pessoas. A gente tem que ter responsabilidade. Nós temos propostas políticas que nós estamos apresentando, né? Nós temos projeto político. Agora, é uma luta absolutamente desigual. É isso que o eleitor tem que saber. Essa máquina pública funcionando a favor do candidato do governo chega a ser um vexame. É um deboche na cara do eleitor, que ficou 8 anos esperando uma máquina e não passou. O eleitor que estava lá, eu e o Nenê tivemos, no início da campanha eleitoral, fomos lá gravar um vídeo nos buracos da pedreira, lá daquele asfalto, e os camaradas esperaram a véspera da eleição para ir lá tapar os buracos, e querem dizer que isso é coincidência. Vamos nos respeitar, vamos respeitar o eleitor. Nós não podemos cair nesse engodo novamente. Coisas acontecem aqui em Tupanciretã nessa última semana que são inimagináveis. Eu acredito piamente na inteligência de você, eleitor, que está vendo que isso não para de mera questão eleitoral, buscando iludir o seu voto no próximo dia 15. Nós tivemos então aí a réplica. O candidato questionado tem direito à réplica. O senhor gostaria de utilizá-la? Sim. O senhor tem 1 minuto e meio, por favor, fique à vontade. Não, exatamente usando das suas palavras, vamos nos respeitar, né? Falando do asfalto específico da Pedreira, existem motivos logísticos pelos quais eles estão sendo feitos agora. Isso tramitou pelo que eu saiba, desde dezembro do ano passado. E só por isso ele conseguiu ser feito agora, porque senão ele não poderia ser feito em período eleitoral. Isso é uma informação muito importante. Em relação à usina asfáltica que esteve parada, ela continua parada, porque essa usina foi um investimento mal feito da gestão anterior, aonde inclusive, na época, deixaram com resíduo de material, estragando essa usina, porque essa usina foi adquirida por, se não me engano, 300 mil reais por aí, dinheiro posto fora pela outra administração, porque não se preocuparam em momento algum em cumprir com a legislação ambiental para essa usina. É preciso de 500 metros quadrados de piso de concreto com 40 centímetros de profundidade para que ela possa funcionar. Em momento algum essa usina deveria ter sido adquirida, até porque não tem estrutura nem de material humano para acioná-la. Nós tivemos assim então este terceiro bloco que trouxe as questões aí, a pergunta do candidato Cristiano Aquino, a segunda, né? E agora nós vamos para a última pergunta, que por eliminação, né? Agora nós temos somente um nome aqui para a pergunta, que é o de Gustavo Terra, né? Que vai fazer a questão. E só temos um nome a quem ele pode questionar, que é o Gustavo Lírio, o Pato, né? Isso por eliminação, então. Candidato Gustavo Herter Terra, o senhor dispõe de 1 minuto e meio para fazer a questão a Gustavo Lírio. Por favor. Muito bem, candidato Gustavo Lírio. Antes de eu realizar a pergunta, gostaria de fazer um pedido que o senhor mantivesse né, o equilíbrio, né, para fazer uma resposta à altura. Dizer aí sim na minha pergunta que, pelo meu conhecimento, o senhor tem aproximadamente 16 anos de vida pública, dos quais 8 no Legislativo e 8 no Executivo. Então, a minha pergunta é sobre a época que o senhor teve no Legislativo, quais as leis homologadas de sua autoria que nós temos na legislação do município e quais as verbas que o senhor
efetivamente trouxe para o município no período em que o senhor está no Executivo. Porque eu vi aqui, tenho comigo, uma colocação sua na internet, dizendo que o senhor trouxe emendas para o hospital, para escolas, para a Polícia Civil, Brigada Militar. Eu não encontrei, e a informação que tenho, que essas emendas não existem. A única emenda que o senhor efetivamente trouxe, que o dinheiro chegou no município, é de R$150 mil da deputada Ieda Cruzes para uma Expo Tupã. Bem, nós tivemos o tempo de 1 minuto e meio para o questionamento, nós temos agora 3 minutos para a resposta, que fica à disposição do candidato Gustavo Lírio. Por favor, candidato, o senhor tem esses 3 minutos, fique à vontade. Muito bem, candidato, a sua colocação, a sua pergunta, né? É uma pergunta que vem ao candidato, ele quer educação, eu tenho educação quando tem educação comigo, candidato. Vou ter com o senhor também, quando for mal educado, quando os seus cabos eleitorais ou CCs da prefeitura forem mal educados com a comunidade também, né? Eu acho que não tem consentimento da vossa senhoria, né? Mas dizer para Tupanciretã me conhece, eu não preciso dizer ao candidato Gustavo Terra, eu tenho que dar satisfação à minha comunidade, a Tupanciretã. Gustavo Lírio foi funcionário concursado da prefeitura, foi vereador por 2 mandatos, foi 2 vezes presidente desta casa, foi 2 vezes vice-prefeito, e muito me orgulho o candidato Gustavo, que já trouxe para Tupanciretã. Inclusive o senhor, lá para o Parque de Exposições, 150 mil realmente com a governadora Ieda, como já trouxe emenda com o nosso deputado Lucas Redecker. Vou passar para o senhor uma cópia amanhã já dessas emendas de R$100 mil para a área da saúde ano passado, que foi para o hospital, esse ano de novo mais R$100 mil, R$150 mil com o nosso deputado Dirceu Franciscon, que foi para uma viatura da nossa gloriosa Brigada Militar para a segurança do nosso município, mas devido ao Covid, agora não foi para a segurança pública, foi para o Hospital Brasília Terra, já recebeu esta emenda, candidato Gustavo. Já trouxe emenda para o nosso estádio Natálio Herter, para a arrumação de recuperação de toda aquela iluminação lá. Já trouxe projetos aí desde do governo do estado para a recuperação da estrada, Tupã Júlio, a Tupã do Batu, a Tupã Santa Tecla. Já teve investimento buscado por este quando era vereador ainda aqui nesta casa, como vice-prefeito também no governo do estado, até agora uma caminhonetezinha usada, seminova, que estão usando lá na Secretaria de Obras, através da Secretaria de Educação do Estado, foi este vice-prefeito que trouxe recuperação, investimento, escola estadual, Joaquim Nabuco, um muro de tantos anos caído naquela escola ali, né? Este aqui, quem vos fala, que trouxe, recuperação lá do telhado da escola Tupanciretã, é este quem vos fala. Agora, daqui uns dias, vão receber uma pintura nova naquele educandário, está aí, foi nós conseguimos, várias emendas e vários recursos, projetos, buscamos aqui nesta casa, projeto das mulheres, assinado por nós, candidato. Então, o trabalho nosso, Tupanciretã nos conhece, como procedemos, o que fizemos. Eu tenho que prestar conta dos meus mandatos à minha comunidade de Tupanciretã, que sabe quem é o Gustavo, sabe do nosso trabalho, o que fizemos, o que fazemos, né, e o que conquistamos para Tupanciretã. Então, essa explicação eu deixo à minha comunidade. Bem, nós tivemos aí, então a resposta por 3 minutos por parte do candidato Gustavo Lírio, que foi o questionado. O questionador, ele dispõe de 1 minuto e meio para a réplica. O senhor gostaria da réplica? Sim. Perfeito. Então, vamos acionar o cronômetro para o tempo de 1 minuto e meio que o senhor dispõe a partir de agora. Fique à vontade. Exatamente, e é na condição de comunidade, na condição de eleitor que eu lhe fiz essa pergunta, né? Porque afinal de contas eu também vou votar no próximo domingo e eu, como gosto muito de números, eu preciso saber em quem eu estou votando. De tudo isso que o senhor falou, eu realmente gostaria das provas que o senhor ofereceu, porque eu só encontrei R$150 mil da emenda da deputada Ieda Cruzes. Não encontrei mais nenhuma lei, como eu lhe perguntei, quais as leis que o senhor havia homologado da sua autoria, né? Mas em contrapartida eu tenho aqui, me dei ao trabalho de pesquisar, e está aqui, os seus proventos durante a vida pública. Na sua vida do legislativo, o senhor custou
ao poder público R$ 273.209,84. Eu diria aproximadamente, né? Mas o valor é esse aqui. E no executivo, entre proventos e diárias, que o senhor tirou mais de 50 mil em diárias e 71 mil na Câmara, o senhor custou R$ 1.122.433. E sequer assumiu uma secretaria durante esse período. Tempo de réplica esgotado, nós temos 1 minuto e meio de tréplica que fica à disposição do candidato. O senhor gostaria de utilizar? Por favor, candidato Gustavo Lírio, fique à vontade. Graças a Deus, candidato, nós aí o que tivemos a oportunidade de assumir nesse governo progressista, que servir para ser 2 vezes vice-prefeito e não servir para ser um secretário, não servir para ser o candidato a prefeito, nós trouxemos muito para Tupanciretã, muito recurso, e dizer ao senhor que esses números que o senhor me deu, até fico contente, porque o seu governo, que o senhor faz aí, está representando o Partido Progressista, tem 2 contratos Tupanciretã, 2 contratos na prefeitura que não trouxeram nada. Eu vou mostrar para ele, vou postar na minha página do Facebook de recursos que nós trouxemos. Tem 2 contratos, consulta e planejamento e assessoria, consultoria, tá? SCS. Só esses 2, candidato Gustavo, que gosta de dados, de números, né? Que está lá na prefeitura pegando, que não é o senhor que pega, né? Que estão passando, acho que estão passando informações erradas, mas o senhor tem que saber. Eu contribuí muito com o Tupanciretã, trouxe muito recurso. E essas 2 assessorias só vêm 1 vez por semana e só na parte da manhã, candidato Gustavo. E já consumiram dos cofres públicos do Tupanciretã, pasme os senhores, mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. Eu vou valorizar os funcionários públicos que têm condições de fazer essas assessorias. Não vou botar o dinheiro público fora, vou valorizar o funcionário público, vou valorizar Tupanciretã no comércio, no emprego, com esses recursos não jogados afora e com pessoas de fora de Tupanciretã. O senhor pode ter certeza que nós assumimos o município a partir de 1º de janeiro. Obrigado, candidatos que participaram então do terceiro bloco. Nós tivemos assim o terceiro bloco com as questões envolvendo os candidatos por sorteio. Gustavo Lírio questionou o Cristiano Aquino. Cristiano Aquino questionou Gustavo Terra. E por eliminação, Gustavo Terra questionou Gustavo Lírio. Foram os participantes desse terceiro bloco, os questionamentos que aconteceram. Eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta para o 4º e último bloco, quando nós teremos aí 5 minutos, então, para os candidatos colocarem as suas conclusões na participação desse espaço que a Rádio Tupã está disponibilizando através das eleições 2020. Nós temos, assim, a participação dos candidatos e essa programação nos nossos canais, em nome de Dinos, né? Você quer comprar no Dinos e precisa de crédito? Então solicite o seu cartão Rede Supersul nas lojas Dinos. É muito fácil de fazer o seu, só precisa de identidade, CPF e celular em mãos e tenha o seu crédito para fazer suas compras aprovada na hora. Compra positiva Ridel Máquinas a cada R$600 em peças e serviços. A Ridel Máquinas doará 1 quilo de alimento para a Pai de Tupanciretã. Faça a compra de peças e serviços para a sua máquina estar e participe. Ridel Máquinas e você juntos por um bem positivo. Ridel Máquinas na Presidente Getúlio Vargas 364, fone 55-3272-2254. Cooperativa Agrícola Tupanciretã Limitada Agropan, 50 anos de união e força no campo. E estamos com o apoio de Manchester Som, Luz, Imagem, presente nos grandes eventos da cidade e região. Um rápido intervalo comercial, já voltamos para o 4º e último bloco.